Olá, está começando mais uma edição do Dose de Saúde, o podcast do Grupo Santa Casa BH. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que ainda é tabu na sociedade, serviços funerários. Apesar de serem serviços essenciais para a humanidade, que existem há milhares de anos, muitas pessoas, talvez a maioria, ainda tem dificuldade de falar sobre esse assunto. O Grupo Santa Casa BH tem como uma de suas missões promover o atendimento humanizado e o acolhimento. E é justamente na hora que as pessoas perdem um ente querido, elas mais precisam de acolhimento. A Funerária Santa Casa BH é a primeira de Belo Horizonte. Foi fundada em 1900, sempre prestando um serviço com eficiência, excelência e atendimento humanizado à população. E para falar um pouco a respeito desse importante trabalho, nós hoje recebemos o Alexandre Alberto Ferreira, que é supervisor de área lá da Funerária Santa Casa BH. Tudo bem, Alexandre? Tudo jóia, Marcos. Agradeço aí a oportunidade de estar falando aí um pouquinho da nossa profissão, da arte, da tanatopraxia. Legal. Também participa conosco hoje o Edson Chaves, que é embalsamador há quase 30 anos lá na Funerária Santa Casa BH. Como vai, Edson? Tudo bem, Marcos? É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Bom, hoje o bate-papo vai ser muito rico, com certeza. Você que está nos acompanhando pelo YouTube da Santa Casa BH, não deixe de se inscrever e ativar o sininho das notificações para ficar muito bem informado. Já você que está nos ouvindo aí por outra plataforma digital, como o Deezer, o Google Podcasts, o Spotify, não deixe de conferir youtube.com/santacasabh. Muito conteúdo bacana lá para você conferir. Bom, então vamos lá dar início ao nosso bate-papo aqui, né, Alexandre? Eu queria saber de você. Você começou lá na funerária já há algum tempo, já quase 10 anos, né? O que te levou a se interessar por essa área? Eu venho assim de uma família tradicional do meu bairro. Então, foi uma das primeiras famílias a ser morador da região. Então, eu me arremeto à minha infância sendo o ajudante da minha avó, né, que Deus a tenha hoje. Ela sempre, quando havia um óbito na região, no bairro, eles sempre a comunicavam. Hoje eu posso dizer que ela era a tanatopraxista lá do nosso bairro. Então, assim, isso eu fui acostumando com essa situação, fui tomando gosto. Então, assim, acompanhava ela nas preparações. Eu lembro que no início ela nunca deixava eu ver ali aquela preparação do corpo em si. Então, eu lembro que ela me colocava para ir de cerca em cerca, colhendo flores, para fazer a confecção ali de hoje, que a gente chama de ornamentação, das coroas. E eu lembro bem do carro trazendo a urna, depois a gente conduzindo o corpo até o cemitério. Então, isso eu estou falando de 30 anos atrás. Naquela época era muito comum as pessoas serem veladas em casa, né? Isso, o velório é a cultura, né, do velório. Naquela época era velório em casa mesmo, não existia esse velório em cemitério. Bom, é só para contextualizar vocês que estão nos acompanhando, a Funerária Santa Casa BH hoje presta um serviço para famílias em situação de vulnerabilidade social, que não tem como arcar com os custos, né, do sepultamento. A funerária hoje faz esse serviço que é completo, né, de tanatopraxia, de preparação do corpo, além da ornamentação, da urna, né, um trabalho em parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte. Mas há muitos anos atrás não era todo esse serviço oferecido, né, era só o carro, o cortejo. Isso. Hoje a gente chama e a urna. O translado, né, e a urna. Né? Bom, só uma curiosidade, esse convênio firmado com a Prefeitura de Belo Horizonte foi feito no dia 23 de agosto de 1944. Na época, o prefeito de Belo Horizonte era o Juscelino Kubitschek e o provedor da Santa Casa de Belo Horizonte era o José Maria Alckmin, que depois veio a se tornar vice-presidente da República, né, durante o regime militar, quando o presidente foi o general Castelo Branco. E, curiosamente, o José Maria Alckmin é tio-avô do atual vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin. Uma curiosidade aí para vocês que nos acompanham. Bom, e você, Edson, como é que você foi se tornar embalsamador? Eu comecei na Santa Casa em 94, depois de um ano eu fazia ornamentação, tinha um embalsamador, né? E ele já estava prestes a aposentar. Aí ele me chamou para conversar e me ensinou todas as técnicas de fazer o embalsamamento, antes de ele aposentar. E quando ele aposentou, aí eu me tornei embalsamador. Isso foi em 1997, mais ou menos. Agora, a gente conversava em off, você passou por um teste antes de se tornar, né? Passei. A gente passava por um teste para ver se a gente estava apto para poder continuar na profissão. Então, eu
presenciei alguns fatos assim delicados, né? E superei, passei, daí dei continuidade à minha carreira. Aí daí pra lá comecei a dedicar ao embalsamador Afonso, né? Que tinha naquela época, e ele começou a me ensinar como é feito o embalsamamento. E antes de ele aposentar, ele pediu para mim, dedica que você vai conseguir ser um embalsamador. Aí eu dediquei, consegui ser um dos primeiros embalsamadores daquela década de 90 para cá. E no ano de 2003, eu fiz o curso de tanatopraxia, já sabendo fazer embalsamamento. E fui promovido no cargo de embalsamador. Bacana. E como é que as pessoas reagem quando vocês falam qual é a atividade profissional de vocês? Geralmente ficam espantadas ou curiosas? A princípio gera-se uma curiosidade, né? Assim, às vezes está numa roda, às vezes assim, até num cadastro. Eu vou contar uma situação que eu estava fazendo um cadastro e a pessoa perguntou a profissão. Então você falou, eu na época eu sou embalsamador. A pessoa parou, olhou, embalsamador, você mexe com o quê em si? Ah, não, eu mexo com cadáveres e tal, trabalho na funerária. Aí acabou o cadastro e virou uma entrevista. Ah, fulano, vem cá, ciclano, vem cá. Não, ele trabalha, você não tem medo? Então, assim, gera-se mesmo uma curiosidade a respeito do que a gente faz hoje. Com você também é assim, Edson? É assim, isso mesmo. Comigo é assim. Muitas pessoas, elas tentam saber o que é o embalsamamento, o que é uma tanatopraxia. Eles vêm fazendo várias perguntas, né? Inclusive, tem até algumas perguntas que são mitos, que eles fazem que não existe, não está na índice da tanatopraxia e embalsamamento. Qual, por exemplo? Alguém já levantou, alguém já mexeu, lá que você está preparando um falecido, alguém já mexeu, voltou a respirar, alguma coisa assim? Não. Nunca voltou, e não. Depois do embalsamamento, que não vai como, mesmo, né? Não tem como. Não tem jeito. Tem umas perguntas que a gente consegue tirar a dúvida das pessoas. Sim. Vocês passaram a valorizar mais a vida depois que começaram a trabalhar na funerária? Isso afetou vocês dessa forma? Com certeza, porque a gente vê o fim de todos, né, que passam por nós. Então, assim, eu principalmente, eu vejo que aquilo ali é igual para todo mundo. Pode ser rico, pobre, milionário. Aquela mesa, todo mundo não existe uma mesa separada para um rico e para um pobre. Ali todo mundo é igual. Ali todo mundo é igual, e um dos objetivos dos profissionais dessa área é tratar todo mundo com dignidade. Independente da sua classe social, do seu poder socioeconômico, todo mundo que passa por nós, ele é tratado dignamente. Bacana. Ô Edson, e você que está lá há quase 30 anos, muita coisa mudou, as técnicas, o equipamento, mudou muito de lá para cá? Sim, muitas coisas mudaram bastante mesmo, né? Favorecendo o lado da gente para poder ajudar os familiares que precisam do nosso trabalho, né? Porque no passado as coisas eram muito delicadas, então a gente às vezes não conseguia colher aquele resultado perfeito que a família às vezes exigia, né? Então a gente encontrava essas dificuldades e com o passar do tempo as coisas foram modernizando e a gente foi aperfeiçoando, e hoje a gente tem um ótimo serviço para prestar para a sociedade, né? Que necessita do nosso trabalho. E quais são os profissionais que estão envolvidos ali na preparação do corpo? Quais são os cargos e as funções deles? Hoje o profissional tanatopraxista, ele engloba não só quem trabalha diretamente no laboratório, né? De acordo com o Código Brasileiro de Ocupação, quando a gente se trata de um profissional tanatopraxista, tem o tanatopraxista motorista, o tanatopraxista atendente, o tanatopraxista cerimonialista, e tem nós, tanatopraxistas, que trabalham diretamente em contato com o falecido. Direcionando para o laboratório de tanatopraxia, hoje, assim, falando da Santa Casa, nós temos hoje o ornamentador, que quando a pessoa faz o curso, passa pelos nossos processos e entra na empresa, o primeiro cargo que ele tem é de ornamentador. Depois ele pode evoluir para auxiliar de embalsamamento e depois ele pode seguir para embalsamador. Então são essas 3 etapas que ele passa. Até ele chegar a embalsamador, ele tem que passar por essas 2 etapas anteriores. Aí pergunta, mas por quê? Por que ele não pode já ser um embalsamador de uma vez? É igual o próprio Edson, na sua fala, ele disse que como foi o teste dele? Ele teve que passar por uma preparação.
Então ninguém hoje tem uma capacidade psicológica para já ter um contato diretamente com o óbito, porque às vezes pode ser um óbito tranquilo, às vezes pode ser um óbito mais que exige mais detalhe e mais um desgaste do profissional. Então ele precisa de estar ali, vivendo o dia a dia, tendo um contato e se preparando. Assim, eu creio que o Edson também vai concordar, eu também já presenciei vários colegas de trabalho que não se adaptaram. E quiseram ficar ali, não, vou ficar só como ornamentador. Ornamentador devido a uma exposição maior que ele tem com o óbito. Tá certo. Bom, e a funerária Santa Casa BH tem um diferencial muito grande, que é um padrão de qualidade, né, certificada com ISO 9001. O que significa isso na prática? Onde assim, a gente vê muito as questões da padronização dos nossos processos. Hoje, o nosso produto químico ele vem de uma indústria, ele não é diluído, vamos dizer assim, em fundo de quintal. Então hoje os nossos produtos químicos ele tem uma rastreabilidade, tem uma padronização também no seu processo de produção. Hoje todos os nossos processos também de trabalho dentro da empresa, ele também segue toda uma padronização. Então hoje a gente tem ali uma quantidade mínima de produto que a gente pode aplicar em um corpo, não é nada assim, eu acho que eu vou fazer isso, não, eu tenho uma base e eu parto dessa base para executar um bom serviço. Hoje a gente também segue os padrões também com a questão da segurança ambiental, inclusive a tanatopraxia também ela tem essa visão, porque uma vez que o corpo ele passa por um tratamento, eu também estou contribuindo com a descontaminação do falecido. Tá? Então hoje assim, a segurança ambiental também, porque os nossos descartes também têm que ser de uma maneira correta, eu não posso pegar ali algum resíduo que venha com o corpo e descartar ele de qualquer forma. Então hoje nós temos empresas certificadas que cuidam dessa destinação correta dos nossos fluidos. Sem falar também da nossa ET, onde todo o líquido que é gerado no ambiente, ele tem também um tratamento, uma destinação correta. Bom, e quando se trata de preparação de corpo, são vários serviços, né? Do mais simples ao mais avançado. Isso seria basicamente do tempo do velório. Isso. Quais são esses serviços? Hoje nós temos 7 tipos de preparo. Nós temos do inferior ao superior. E esses preparos, ele é de acordo com o tempo do velório e as condições que a pessoa falecida está, né? E se ela der condições de velório, o preparo ele pode ser até o inferior, né? Se a pessoa tiver condições. Agora, se a pessoa estiver em caso mais debilitado, a gente pode usar o preparo superior, né? Que é o embolsamento. Ou seja, se for, por exemplo, um tamponamento, que é o mais simples, o ideal é que o sepultamento ocorra o mais breve possível. Sim, mais rápido possível. Bom, como eu já mencionei, o trabalho desenvolvido pela Funerária Santa Casa BH é referência até nacional, né? Vocês hoje ensinam essa técnica, essa arte, né? Como você já citou, né, Alexandre? Para muitos profissionais que já atuam no mercado, tanto de Minas Gerais como de outros estados também. Correto. Hoje a Funerária Santa Casa é a única funerária escola, né, de Belo Horizonte. Assim, hoje a gente recebe profissionais de todo o país, tá? Porque em determinadas localidades ainda existem profissionais que sabem fazer, mas ainda não têm uma certificação. Assim, inclusive em Minas existe uma lei que exige que o profissional, para executar o serviço de ornatopraxia, ele tem que ser formado. Então hoje a nossa escola, né, juntamente a funerária, junto com a Faculdade de Santa Casa BH, oferece esse curso para o mercado. E qual que é o perfil da pessoa que chega procurando o curso? Normalmente já está no mercado, está trabalhando já ou não? Está em busca de uma formação profissional para começar? Hoje a gente recebe todos os perfis. Tem aquele perfil que vai para agregar conhecimento, tem aquele perfil que realmente vai porque quer ingressar no mercado de trabalho. Então são perfis variados. E esse curso ele é totalmente presencial e qual o tempo de duração? Esse curso tem uma duração de 65 horas, sendo que 25 horas são aulas práticas. Como é feita a nossa aula prática? É realmente o aluno, juntamente com o professor, que o Edson Chaves é um deles, ele vai ali executando a atividade no dia a dia mesmo, de acordo com que apareça a demanda. Certo. E vocês já dando aula ali, vocês conseguem identificar assim, esse aqui não vai seguir carreira.
Ou às vezes o próprio aluno, durante a aula, fala, não dá para mim, eu achava que eu dava conta, mas não é para mim, desiste. Acontece isso? Ah, com certeza, pelo menos comigo já teve várias pessoas que, durante ali o processo, você vê que não vai se adaptar, mas a pessoa vai até o fim, a gente sempre acredita, né, no potencial da pessoa, e realmente aquelas que a gente enxerga também o potencial, às vezes a gente procura inserir ela no nosso quadro de funcionário. E vocês percebem muito isso lá? Tem gente que realmente tem um dom mesmo para preparação de corpos? É perceptível isso, Edson? Isso, com certeza. Tem gente que parece que já nasceu para executar, aprender a tanatopraxia e executar ela. Dar andamento na carreira, do curso e tudo. O que é ensinado no curso de tanatopraxia? Assim, além da prática, tem o que de teoria que é ensinado? Isso, hoje o aluno, antes dele ir para a aula prática, ele vai passar por um processo teórico, que engloba biossegurança, que engloba os processos do luto, ele vai ter também uma noção em cerimonial, aí, porque isso é necessário ele entender disso para quando ele estiver na prática, às vezes ele vai se deparar com um comportamento de um enlutado. Então, assim, uma pessoa que não conhece vai achar que aquilo ali simplesmente é um acontecimento, mas existe uma teoria por detrás disso. Igual o Edson está há mais tempo, nós já vivenciamos várias situações onde você acha que tá normal, não, faz parte do processo de luto. Cada indivíduo ele passa por um processo de luto diferente. E eu já tive situações de ver uma pessoa que perdeu um familiar sorrir. Cada um tem uma maneira de lidar e tem as culturas também, né? Que cada uma... Então, no curso, ele vai aprender sobre esses, vamos dizer assim, esses fenômenos que acontecem com a família ao receber uma notícia de morte. Essa questão do respeito ao corpo, do respeito à dor da família também é uma coisa que é muito tratada. Claro, e assim, o que a gente preza, assim, o carro-chefe nosso, na verdade, a gente sempre bate na tecla dessa que é chamada o respeito. Para nós, independente de quem está ali, a gente sempre tem obrigação de prestar o melhor serviço para aquele falecido. Bom, tem gente que se recusa a falar sobre fazer um plano funerário. O que vocês acham disso? No meu conceito de plano hoje é planejamento, tá? Se você for pôr na ponta da caneta uma mensalidade do plano, ela sai bem mais em conta anualmente do que se você for contratar um serviço particular. Então hoje, assim, é um tabu e uma cultura também de resistência da sociedade, que você chega para ofertar um plano, eles pensam que a gente está querendo que eles morram. Mas é ao contrário, quanto mais se vive, mais lucrativo é para a empresa. Sim. Bom, e sem falar também que na hora que um ente querido falece, normalmente a pessoa fica desnorteada, ela não quer saber de burocracia, não quer saber de detalhes, né? E o plano vai poupar esse aborrecimento também. Com certeza. Hoje, assim, o plano ele oferece a total assistência, simplesmente basta o familiar ir e requerer o serviço prestado. Então ele vai lá, comunica o óbito, daí para frente a funerária cuida de todo o processo até o horário do velório. A família simplesmente comunica o óbito e decide o horário de sepultamento, o resto é com a funerária. Nós temos um vídeo que nós gravamos com o nosso colega Rizeli Ribeiro, que é assistente de apoio familiar, e é o profissional responsável ali por acolher as famílias, né, depois que recebe a notícia do óbito, e dar orientações e até mesmo oferecer os serviços da funerária, caso a família opte por contratar a funerária Santa Casa BH. Vamos conferir como é que foi? Quando a família chega até nós, né, ela já passou lá pelo assistente social, já recebeu a notícia do médico, já chega sabendo que teve a perda, né? E ali nós vamos dar início então ao procedimento ali do sepultamento em si, né? Vamos preencher a declaração de óbito e a partir dessa declaração de óbito já está apta a tomar essas providências já. Existem cemitérios particulares e cemitérios municipais, né? A família, se já tiver um jazigo em algum cemitério, a gente procura um contato de imediato do cemitério já para agendar alguns horários, horário de velório, horário de sepultamento, e ali algumas coisas a gente já consegue fazer ali no ato. O que a gente puder adiantar ali naquele momento, já é adiantado. E posteriormente vem o cartório,
Tem vários cartórios em Belo Horizonte, final de semana e feriado existe um de plantão, e ali a gente vai estar apto a dar essas informações que vai fazer dali para frente. A princípio, a gente passa a saber da família se ela já tem algum plano funerário, né? Se ela já paga um plano funerário. Se ela paga um plano funerário, a gente vai ali orientar qual o plano que é e já fazer o contato já com a funerária dela, para ali ela já receber ali as primeiras informações, que é o sepultamento, o velório, né? Sepultamento posteriormente. O plano funerário, ele minimiza bastante, né? Porque ali você já está direcionada ao serviço, né? Vamos comparar o plano funerário com o plano de saúde. Você não faz um plano de saúde querendo adoecer. Você não faz um plano funerário porque você quer morrer. Você faz um plano funerário para estar segurado. Naquele momento mais difícil, você está assegurado, você sabe que tem uma empresa capaz de resolver seu problema naquele momento. Sem contar que você pode estar desprovido de recursos, né? E você com um plano funerário, você vai estar sendo assistido, vai estar bem amparado. Tendo esse plano, com certeza você vai estar bem mais tranquilo nesse momento. E temos também a pessoa que não tenha esse plano funerário e queira fazer o serviço funerário com a Santa Casa, a gente vai apresentar para ela ali todos os nossos serviços, né? Que vai desde uma urna mais simples, uma urna mediana, urna de luxo, coroas de flores, ornamentação, são as flores que vão dentro da urna, né? Roupa, temos vestuário também. Fornecemos todo o material necessário para o sepultamento. É normal a gente querer não modificar tanto a pessoa como ela é, né? Então a família vai nos passar como que a pessoa gostava. Eu gostava, se for mulher, gostava de batom, que cor, maquiagem, como que era a maquiagem, para a gente aproximar essa aparência dela como ela era normal, que às vezes o ambiente hospitalar, o tempo de internação modifica mesmo a aparência, às vezes algumas religiões não permitem isso. Então a gente colhe essas informações e a gente deixa isso bem claro para o setor que for fazer o tratamento do corpo, que for fazer essa maquiagem, essa reparação facial, saber qual é a região daquela pessoa e saber o que realmente tem que fazer. É muito comum a gente ir a um velório e ouvir das pessoas, olha, fulano parece que está dormindo, ciclana parece que está dormindo. Esse é o objetivo principal de vocês? Sim, esse é o principal objetivo da tanatopraxia, né? Restaurar o aspecto natural da pessoa. Igual o nosso amigo Zé falou antes. Às vezes a pessoa fica no hospital muito tempo internada, às vezes a barba cresce muito, dá algum inchaço, hematoma ali de entubamento. A tanatopraxia, junto com a necromaquiagem, está ali para amenizar essa situação e tentar mostrar dar à família aquilo que ela pediu, né? Eu quero meu parente com boa aparência, se tem condições. A gente tenta fazer isso para dar a melhor aparência para o falecido, do jeito que a família desejou, fez o pedido. Geralmente é comum a família entregar uma foto de como era aquela pessoa ou nem sempre acontece? Às vezes sim, às vezes a família manda uma foto, né? A gente não consegue colocar dentro com a foto, mas a gente faz o possível para achar de acordo com o que o familiar pede. E vocês já receberam elogios e agradecimentos assim de familiares que por conta desse trabalho? Sim, a gente sempre está recebendo elogios e agradecimentos, né? E assim, o que eu sempre falo, o importante, né? O quão importante é a nossa profissão, que a gente cuida de memórias, né? Eu sempre, quando eu tenho a oportunidade, eu sempre faço a pergunta para a pessoa: você lembra do último velório que você foi? Qual é a imagem? Então, assim, quando a gente, igual eu passo isso muito para alunos, com os nossos colegas profissionais também, eu vejo o tamanho da responsabilidade de quando eu coloco o corpo daquele na mesa, porque não é só ele, existe uma família por trás. E assim, eu sempre me coloco, pratico a empatia mesmo, de me colocar no lugar daquela família, assim, a pergunta que eu me faço: como eu gostaria que chegasse? Então, como o Edson disse, é gratificante quando uma família volta e agradece, porque, para mim, principalmente, assim, é a sensação de dever cumprido, né? Porque o nosso objetivo é cuidar de memórias. Então, assim, porque eu falo sempre que o velório ele é a cerimônia mais importante na vida de qualquer pessoa. Por quê? Ela é a última. Então, como que vai ser aquela última imagem? E é uma imagem que fica na cabeça das pessoas, né? Quando perde um familiar querido, aquela imagem da pessoa na urna vai ficar na memória por muito tempo. Com certeza. Você está fazendo
uma análise com essa fase tenebrosa que nós passamos aí nos últimos 2 anos, como o psicológico de pessoas foi abalado por não ter conseguido ver o seu ente querido pela última vez. Foi na época da Covid. As urnas eram lacradas. Então, assim, muitos, assim, eu como eu estou no diurno, às vezes eu acompanhava até o sepultamento, era o que eu mais escutava. Nossa, não vou ver mais a minha mãe. Nossa, não vou ver meu pai pela última vez. Então, são coisas que, para mim, na época, tocavam, porque realmente é aquela imagem de um caixão fechado que eles vão carregar pelo resto da vida. Nesse mercado, existem funerárias profissionais que, às vezes, vendem serviços que ficam aquém do ideal para a família? Por exemplo, vendem um serviço que deveria durar pelo menos 12 horas e não dura. Isso acontece? Para baratear o custo? Pode acontecer devido a questões comerciais, né, concorrência, e também questões estruturais. Às vezes, assim, a gente vende um laboratório e a gente tem todo a estrutura, mas existem laboratórios que não têm uma estrutura, inclusive os fluidos não são os fluidos seguros. Então, pode-se se ofertar uma coisa e, infelizmente, o resultado não ser aquele esperado. E vocês já passaram por situações assim, preparação de corpos que marcaram vocês, a vida de vocês? Sim, já passamos, já passei por muitas situações, né? Uma delas, posso até citar para você que eu guardo até hoje, né? Foi um acidente frontal, um ônibus com um veículo, e nesse acidente, 5 pessoas da mesma família deram a óbito. E uma pessoa que não estava no veículo porque não tinha capacidade para ela, né, veio de ônibus e passou no local com aquele acidente. E chegou aqui em Belo Horizonte. Quando providenciaram o serviço funerário, né, para poder a preparação dos corpos, aí, quando esses corpos vieram para nós, para a gente poder fazer o tratamento deles, aí eu vi, aí aquele que eu vi ali naquele momento me abalou, e até hoje eu consigo guardar com certeza o que aconteceu, o fato que eu presenciei. Então isso aí me chocou bastante. Não só ele, como os outros, né? Esses 30 anos, todos eles chocam, mas esse foi o mais que me emocionou. Foi a perda de uma família inteira, só sobrou. Tem quanto tempo isso, mais ou menos? Isso tem mais ou menos uns 23, 24 anos. E até hoje você... Eu já lembro como se fosse o momento agora. E você, Alexandre? Eu tenho 2 fatos. O primeiro que, assim, até hoje, eu lembro até da fisionomia do falecido, foi uma criança idêntica à minha filha. E, assim, foi do início ao fim. Na época, eu até, assim, a princípio me neguei a executar. Hoje esse embalsamador nem está na casa mais, mas, assim, ele foi super importante para mim, porque ele me chamou no canto, ele me instruiu e ele disse, ou você vai, ou você não é para a profissão. Então, assim, e foi assim, fatos, essa criança, ela trouxe vários fatos, porque aí eu preparei, depois eu tive o contato com a mãe, onde a mãe também deu um depoimento, assim, que marcante para mim, porque era uma família bem estruturada financeiramente, e a mãe disse, não adiantou hospital de luxo, não adiantou avião particular para trazer, olha minha filha, está indo embora morta. Ela veio viva para Belo Horizonte e está indo embora morta. Então aquilo foi assim, lavou a minha alma. E o segundo fato também foi um acidente automobilístico frontal de um marido e de uma mulher, onde eu realizei o procedimento dos dois, coloquei os dois um em cada mesa. E assim, ouvindo o Chaves contar, para mim, eu tive a mesma reflexão. Para mim, assim, uma história acabou naquela mesa ali. É uma coisa assim, meio impactante, sabe? Você vê e fala, nossa, é um marido, uma mulher. Quantas coisas eles viveram, talvez estavam vindo de uma viagem, de um passeio, e infelizmente, pela história que a gente escutou, um caminhão veio na contramão e pegou eles de frente. É bem triste, né? E situações inusitadas, pedidos diferentes, assim, de colocar algum objeto na urna, isso é muito comum? Acontece? Sim, isso acontece. Sempre acontece, né? Porque familiar, quando perde um ente querido, é uma das coisas deles,
coloca isso para mim, um chapéu, um óculos, né? Então sempre tem essas coisas inusitadas que eles pedem para Já aconteceu de vocês colocarem chapéu e óculos no corpo? Já. Sapato, né? Instrumento musical. Instrumento musical. Eu já tive uma fase de uma senhora de um par de mexericas na mão. Mexerica. Mexerica, uma fruta. Gostava. Eu fui com ela. Aí depois, pegando a história também, parece que ela era da agropecuária e mexia nesse segmento. Produzia mexerica. Aí aquilo ali e acompanhou ela. Tem famílias que, igual netos, assim, fazem cartas e pede para colocar para acompanhar fotos junto. E é curioso porque tem na história, né, esse tipo de coisa é muito antiga, né? A gente sabe até que faraós, por exemplo, eram enterrados com seus tesouros ali, né? Na Grécia Antiga, o pessoal colocava moedas, né, nos olhos do falecido ali para ele pagar a passagem, né, do barqueiro que ia levar ele para outro mundo, né? Então, assim, realmente é uma questão muito antiga que ainda hoje pouca gente sabe, né? O que acontece. Com certeza. Camisa de time, é muito comum, né? Bandeira de time. É comum. É comum. E quem que tá indo mais aí? Cruzeirense ou atleticano? E aí, Chavinho? Realmente, mais é caminho do galo. O atleticano é mais cardíaco também, mais, né, mais fanático, né? Passa mal, se emociona e tchau. E vocês são... Quem que é cruzeirense, quem que é atleticano? Eu sou cruzeirão, né? Os dois são cruzeirenses? Claro. Vou perdoar vocês aí por essa. Vocês já receberam pedidos de familiares que quiseram acompanhar a preparação do corpo? E isso é permitido? A preparação ela consiste no processo de retardação da decomposição e depois na vestimenta e necromaquiagem. Na retardação da decomposição, que é o processo mais invasivo, a gente não autoriza. Mas há casos sim que a gente deixa fazer a ornamentação, acompanhar a vestimenta. Às vezes ajudar na maquiagem, né? Porque às vezes ela gostava que uma pessoa em si, às vezes até ela declara isso em vida. E quando eu morrer, eu quero que fulano de tal vá lá e penteie meu cabelo e coloque ele do lado direito. Então, claro, a gente explica para o familiar que é um ambiente, né, não é muito assim viável, o familiar está ali, não vai ter só um corpo. Pode até traumatizar, né? Isso, então mas a gente avisa, mas também a gente tem a consciência que a gente tem que respeitar uma decisão do familiar. É óbvio que a gente procura sempre evitar esse tipo de situações, porque nem sempre se tem só aquele óbito no setor, existem vários óbitos e o plantão ele não pode parar simplesmente para aquele atendimento, mas a família sim que solicita esse tipo de situação e a gente respeita a decisão dela. Existem religiões também que as pessoas costumam acompanhar ou fazer algum ritual. Sim, existem os rituais também e a gente também tem como lei, né, isso está na lei, que a gente tem que oferecer aquele espaço para eles executarem a cerimônia de despedida. Existe muito isso sim. Tem pessoas que falecem no hospital, por exemplo, e a família simplesmente ignora, não quer nem saber, deixa para lá, o município que resolva, o estado que resolva, como é que é? Acontece isso? Hoje, assim, estatisticamente falando, isso ocorre muito mais com criança, recém-nascido, onde assim, pode ser uma pessoa em situação de rua, onde é levada ali do hospital e deixa a criança lá para... Pode ser com um adulto também, mas também muitas das vezes por aquela pessoa que está em situação de rua e dá entrada em um hospital, mas quando vem a óbito não tem familiar, não tem ninguém que procure por aquele corpo ali depois. Aí isso cabe à assistência social do hospital a cuidar dos trâmites de liberação do corpo. Pedidos muito inusitados. Por exemplo, eu quero que o meu familiar aqui ele seja enterrado, sepultado nu, sem roupa. Já aconteceu coisas desse tipo? Ou não pode também? Não pode ser sepultado nu. A pessoa ela tem que ter pelo menos um lençol, uma manta para cobri-lo. Porque desse 30 anos nunca aconteceu. De uma pessoa de alguém pedir. Nunca pediu. E também tem essa questão de respeitar aquela pessoa que se foi, né? Então também
Isso pesa também, né? Claro, a dignidade, para mim, ela vai até no momento que vai para a sepultura. Não é porque veio a óbito que deixa de ter a dignidade. Então a gente tem esse cuidado com essa guarda também, né? Do falecido, igual o Edson disse. Nem se for um lençol, mas ele tem que ir. É coberto. Não pode ser. Vocês já prepararam corpos para sepultamento de pessoas que vocês conheciam, de amizade, ou até mesmo algum familiar? Eu tive de familiar, não, mas eu tive 2 situações que eu preparei conhecidos sem saber. Fui assim, descobrir quando cheguei em casa, entendeu? Porque foram situações que, como a demanda estava muito alta, a gente vai no automático, executa, e a gente até lê endereço, lê, mas aquela coisa na correria do dia a dia, às vezes passa. E os 2 fatos, as pessoas estavam assim, diferente da aparência que a gente conhecia, porque era um longo prazo de internação, um foi acidente automobilístico também, então ficou assim um pouco irreconhecível, foi só descobrir em casa. E você, Edson? Eu já tive perda em família, mas eu nunca optei por não fazer a preparação no corpo, porque existem os profissionais, né, os companheiros de trabalho, então o momento é muito delicado. Nessa hora é melhor se afastar. É melhor se afastar, né, e confortar os meus familiares, né, que foi o caso, que fica confortar meus familiares e deixar os profissionais executarem o serviço da vida que a gente escolheu e pediu. E pessoas famosas, assim, celebridades, pessoas muito conhecidas, já passaram lá para o trabalho de vocês? Já tivemos também. Seria o quê? Todo tipo, né? Jogador de futebol, como é que é? E assim, personalidades de todos os ramos, né? Assim, até que dentro de Belo Horizonte mesmo, eu já tive alguns marcantes, assim, vamos dizer, compositores, né? Que já passaram e, assim, é coisa que a gente também guarda, que é diferente, né? Você escutou ali a vida inteira noticiários dele e em um determinado ponto ele tá ali pra gente executar um bom trabalho. E já aconteceu com vocês, né, num corpo chegar e supostamente a urna teria que ser lacrada porque foi uma morte violenta, mas o trabalho foi tão bem executado que a urna pôde ir com o corpo aparecendo? Já aconteceu sim. Comigo mesmo já aconteceu várias vezes, né? De a pessoa chegar, no primeiro impacto que você vê, você fala assim, não tem condições, mas com a dedicação do trabalho, do conhecimento, né? E tudo também você tem que ter a vontade, né? Tem que ter o espírito poder fazer. E eu, com vários casos que já tive no passado, venho colhendo bons resultados, né? Com casos que às vezes a pessoa fala, não tem condições, mas na hora que a gente está trabalhando, a gente vê se tem ou não. A última palavra é da gente. Então, tem condições. Eu mesmo já fiz vários casos, né? Até recentemente já fiz. Casos que todo mundo, às vezes até a equipe mesmo fala, não tem jeito, tem que ser lacrado. Não vamos lacrar não, vamos trabalhar, vamos ver o que vai dar. E a urna lacrada normalmente é por morte violenta? Não só por morte violenta, talvez o estado avançado de decomposição, se encontra o corpo, ou a doença que a pessoa adquiriu. Outro trabalho que vocês realizam lá é a remoção de corpos, né? Onde normalmente vocês vão para remover corpos e acontecem muitas situações inusitadas aí nesse momento? Reações diferentes das famílias, como é que é? Hoje a gente faz remoção hospitalar no IML e residência, né? Desses 3, em dois a gente tem contato direto com a família, que é no IML, onde ele tem que fazer o reconhecimento antes da gente retirar o corpo, e na residência também, que a família tem que estar lá para a gente retirar. Então, assim, eu atrelo isso muito também à cultura. No IML em si, a família dele já está ligada à emoção mesmo, não é uma perda repentina, é um acidente, é uma morte violenta, então o choque ali é maior. Mas assim, onde eu via mais impacto na época que eu fazia essas remoções era em residência. Então, assim, eu já tive fatos de chegar em casas e o familiar tá almoçando, o corpo tá lá no quarto, pode ir lá remover, a gente remove. Já tive fatos também do familiar não deixar a gente retirar o corpo da casa. Então, são coisas que a gente vai vivendo no dia a dia e que a gente também vai ganhando bagagem, porque a primeiro momento assusta. Como assim que eu vou entrar na casa, a família almoçando, ela fica e ninguém manifesta. De outra forma, você vai outro dia que a família quase não deixa você retirar
o óbito da casa porque eles não querem. Não quer deixar ir embora, não quer se despedir do corpo. Então a gente tem que ter aquele molejo com a família, explicar que o corpo está indo para receber um procedimento, para possibilitar um velório, para possibilitar uma despedida mais suave, mas mesmo assim é um trabalho que a gente tem que trabalhar, um serviço que nós temos que trabalhar muito no psicológico do familiar que está ali. Mas assim, o que mais me espantou foi esse fato de chegar, a família almoçando, tá lá no quarto, entra, remove, a roupa tá aí, os documentos que vocês pediram tá aí tudo dentro do saco, e a gente traz pra funerária, a gente fica espantado. Já viu também muita situação assim, Edson? Já vi. Festa? Já chegou a ver alguma? Já, em festa mesmo, né? Muito tempo atrás. Teve uma festa num bairro aqui de Belo Horizonte e um casal saiu da onde estava a aglomeração das pessoas e foram bater papo lá na área lá, onde eles estavam conversando. E lá o rapaz, né, estava lá, o jovem que estava lá, ele, não sei qual foi o sintoma, qual a doença que ele teve, a causa da morte, ele infartou, mas foi um infarto, infartou e morreu lá. E o povo que estava na festa não sabia. Aí eles tentaram manter o máximo cuidado para não ter o transtorno, né, com a morte dessa pessoa. E continuou a festa. Pediram o atendimento, né, do médico para poder atestar o óbito. E quando o médico chegou, viu aquela pessoa diferente, né, assim foi relatado, o médico chegou, deu atestado de óbito. Aí que o pessoal ficou, a festa parou e o pessoal da funerária chegando para remover o corpo. Aí que eles constataram que tinha um óbito na casa. E quando a funerária chegou, no caso foi eu e o motorista que estava comigo, chegando para fazer a remoção, eles viram que alguém morreu. Eles nem sabiam que a pessoa estava morta lá no fundo e a festa estava rolando. Aí quando o carro chegou, nós entramos com equipamento, né, com a máquina de remoção, aí que eles pararam tudo, né, desligaram o som, ficaram assim assustados. E nós saímos pela parte dos fundos da casa com esse óbito. Depois que alguém lá falou que era um amigo deles que tinha falecido. E vocês também fazem um trabalho de exumação de corpos? Como é que é esse trabalho? Em que tipo de situação vocês são chamados para fazer isso? Hoje a exumação ela é um processo mais do cemitério, tá? A funerária ela tem como responsabilidade fazer o translado dessa exumação. Porque hoje eu não posso tirar ali uma ossada, né? E colocar no meu carro particular e movimentar, não. Se eu quero transportar uma ossada de um cemitério para o outro, eu tenho que contratar um serviço de translado. Eu tenho que ir na funerária e contratar o transporte. Então o carro vai lá e faz a remoção, o transporte de um destino para o outro. E já aconteceu de vocês chegarem para fazer esse traslado e o corpo está em perfeito estado? Eu nunca presenciei, não, essa situação, mas eu já escutei, né, de terceiros, de ter esse fato mesmo do corpo ali estar ainda em não ter se decomposto totalmente. Bom, a pandemia do novo coronavírus causou muito medo, né, na população em geral, principalmente, né, nos profissionais de saúde, que foi muito noticiado. Mas pouca gente sabe que os profissionais da funerária que trabalham com a remoção de corpos também ficaram bem assustados, né, com essa doença, né? Como é que foi para vocês? Para mim foi difícil, tá? Tanto na parte de lidar com aquele momento, entendo também que aquilo ali foi novo para todo mundo, foi novo para a medicina, foi novo para tudo. Mas assim, eu não esperava ver o volume que eu vi de óbitos. Até então eu achava que aquilo ali era mídia. Mas assim, creio eu, Edson, eu presenciei fatos assim que eu nunca tinha visto na minha vida e nunca imaginaria que eu iria ver situações daquelas. Sem falar na questão da vacina que não chegava, de ver pessoas próximas vindo a óbito devido à Covid. Então, para mim, assim, no setor funerário, foi a fase mais difícil que eu vivi. A Covid se assemelha, nesse caso, a algumas doenças, né? Você tem que exparamentar, tem todo um processo para remoção. Como é que seria uma remoção do corpo de uma pessoa que faleceu de uma doença qualquer? E como é que seria da pessoa que teve Covid ou que teve meningite? Hoje a doença infecto-contagiosa, a gente tem que atender alguns parâmetros na questão de
paramentação dos EPIs, né? Que tem uns EPIs específicos para doenças infecto-contagiosas e os protocolos. E tem um protocolo para causas mortes naturais, vamos dizer assim, uma doença não infecto-contagiosa. Então, hoje, por uma Covid, é o quê? É o macacão, né? Luva, máscara e touca. O descarte desses EPIs também, eu não posso descartar ele no mesmo lixo infectante de um óbito comum. Ele tem o seu descarte separado. Então, existe todo um protocolo que é da Anvisa a ser cumprido. Que ele é mais pesado do que um óbito de causa natural, por exemplo, que morre em um hospital ou numa residência, onde há constatado ali no seu óbito que não há risco de infecção. Aí, no caso de quando não há risco de infecção, é máscara, touca e luvas e faz o procedimento normalmente. Tá certo. Bom, a gente gravou outro vídeo com uma colega de vocês, a Esther, e ela mostra, né, quais são esses EPIs e quais os cuidados necessários aí para a remoção de corpos com doenças infecto-contagiosas. Vamos conferir? Meu nome é Esther Barros, sou ornamentadora da funerária Santa Casa, BH, e eu estou aqui para mostrar para vocês os EPIs que a gente tem que usar quando a gente vai buscar um corpo de uma pessoa que faleceu com doenças contagiosas, Covid, meningite. Esses cuidados são muito importantes para que as pessoas que trabalham com remoção de corpos não sejam contaminadas com essas doenças. Além dos EPIs, a gente também faz a higienização da urna, para garantir mais a nossa segurança. Normalmente, a gente usa essa bomba com álcool para fazer a higienização. Hoje, a gente está usando com água para fazer a simulação para vocês. E lembrando que essa urna não tem corpo, ela está vazia. Esse momento da Covid-19 talvez tenha sido o mais difícil da carreira de vocês? Para mim foi. E o mais impactante. Bem mais impactante, assim, pelo que a gente viu, dos profissionais, pelo que a gente viu da sociedade, pelo o impacto, como eu disse anteriormente, daquele não ver o meu ente querido ali, o óbito pela última vez. Então, para mim era incomodava ver essa experiência negativa da família. Do meu ponto de vista, assim, para mim foi a pior fase. Para mim também foi a pior fase. Foi mesmo. Foi um momento muito difícil para nós. Né? Nossa. Muitas pessoas falecidas, a gente não esperava aquilo. Né? De repente chegava 5, 10, 15, 20 corpos, de repente sabia como, tanta morte. Né? Para nós foi um momento muito delicado mesmo, né? Para nós e para nossos familiares, né? Que ficavam assustados também. Assustados, né? Que a gente, querendo ou não, a gente tinha que alertar, né? Ao ter que usar máscara, porque a demanda está muito grande, o vírus está aumentando, tudo. Então, esse momento da Covid foi um momento assim de muita atenção para nós, né? Muita atenção mesmo. Colegas sendo infectados, colegas de trabalho, assim. Então, se hoje a gente pegava um plantão, o cara tava. No próximo já, fulano deu atestado que ele tá com Covid. Assim, aí não era em si a contaminação, era aquele medo de perder ele. Que era a realidade do momento, né? Então, assim, aí a gente vai ficar pensando, nossa, se ele tava com a gente no mesmo ambiente, a gente tem um risco. Então, isso tudo foi acumulando, e as vivências internas dentro da empresa, foi igual o Edson falou, com um volume, assim, que a gente partiu de X e foi para Y, assim, da noite pro dia. Foi coisa rara. Eu lembro que eu larguei o expediente às 18, fui para minha casa com o pátio vazio. Quando eu cheguei no outro dia de manhã, eu tive que pular urna. Porque já tinham colocado na maca, já tinham usado os pés de essa, os apoios, as mesas, e como não teve mais lugar nenhum, as urnas teve que ficar no chão. No pátio. No pátio. Então, assim, foi assim, esse dia para mim, foi quando eu parei, eu olhei e falei, a coisa tá acontecendo mesmo. Foi esse dia que a ficha caiu. Foi a realidade. Bom, pessoal, o bate-papo foi muito legal, tá chegando ao fim. Eu quero agradecer a presença de vocês, Alexandre e Edson, e deixar um espaço para vocês dizerem algumas
palavras aí, a consideração final de vocês. Bacana, é só agradecer mais uma vez, né, Marcos, a equipe da comunicação, ao Grupo Santa Casa, pela oportunidade mesmo de estar divulgando, primeiro, a nossa profissão, que há décadas, né, está aí, é uma profissão extremamente necessária para a sociedade e que era até então pouco divulgada. Pegando aí um gancho na Covid, a Covid também, o lado positivo, que ela deixou a nossa profissão mais evidente. Não só a do tanatopraxista, mas daquele profissional que também está ali no cemitério, né? Então, assim, o meu agradecimento com essa oportunidade única de realmente estar falando daquilo que eu particularmente amo, que é a tanatopraxia. Edson? Fico muito agradecido por vocês, né, ter convidado a gente aqui para poder falar um pouco da nossa profissão, né? E também quebrar o jejum, né, de a gente estar só preso no nosso setor de trabalho e não poder levar o nosso conhecimento, né, para as pessoas aí que têm dúvida, né? Então eu fico muito orgulhoso de estar aqui para tentar tirar a dúvida de muitas pessoas que estão lá fora, né, e gostariam de saber o que é a tanatopraxia. A tanatopraxia é isso aí, é a técnica aplicada ao corpo, com o objetivo de manter a aparência natural do falecido. Eu agradeço vocês da comunicação, todo o pessoal que está presente, né? E se tiver mais oportunidade, a gente vem e tenta esclarecer, tirar alguma dúvida para vocês. Legal. Bom, parabéns mais uma vez, né, pelo profissionalismo de vocês, né, e por toda a dignidade que vocês proporcionam, né, a pessoa que está partindo aí, e principalmente o respeito com as famílias. Obrigado. E você, gostou do podcast Dose de Saúde? Se ainda tiver alguma curiosidade a respeito desse assunto, serviços funerários, tanatopraxia, a gente sugere para vocês conferirem o canal Vim Te Mostrar, do jornalista Eberton Lopes. Tem aí o card, vai aparecer para vocês aí no vídeo, quem está acompanhando no YouTube. Pode conferir lá, que tem muito material bacana que ele produziu aí em parceria com a funerária Santa Casa BH. E o link do canal Vim Te Mostrar também vai estar aqui embaixo na descrição para você. E você que curtiu o Dose de Saúde, não deixe de dar o seu like, se inscrever no canal da Santa Casa BH e ativar o sininho das notificações. Quem acompanhou pelo Deezer, Spotify, Google Podcast ou outra plataforma, não deixe de conferir lá em youtube.com/santacasabh, conteúdo muito informativo e interessante para você. Bom, vamos chegando então a mais um final, né, do podcast Dose de Saúde. A vocês que nos acompanharam até aqui, muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau! Tchau.